ter observado, né, dessas discussões é que, em geral, né, a pauta tem sido de um direcionamento direto ao contencioso, né? Mas com dois problemas. Primeiro, sem uma avaliação específica, né, de aspectos práticos, né? Ou seja, quem quiser, de fato, tentar fruir o crédito fiscal, né? O que fazer, né? Como fazer, certo? Então, um ponto que me parece que tem sido pouco abordado, né? Aspectos mais práticos de considerações estratégicas, né? Quem já tem ações judiciais, o que deve fazer, né? E quem decidir pelo contencioso, né? Que ações deve propor, com quais fundamentos, né? Como fazer essa avaliação no contexto, né, de cada pessoa jurídica. Então, naturalmente que é, a ideia desse evento, então, é abordar essas questões, né, sob uma ótica tanto teórica, né, uma avaliação jurídica, efetivamente, do novo regime de tributação das subvenções, carregando todo um histórico, né, de normatizações disso ao longo do tempo e também da jurisprudência, mas principalmente daí a presença aqui da Jéssica e da Adriana, né, sobre o enfoque das empresas, né, ninguém melhor do que quem está no dia a dia, né, empresarial, para nos apresentar quais têm sido, né, as reflexões que estão sendo feitas, né, considerando os aspectos específicos e práticos, né, é, das empresas. Então, por isso, o escritório convidou aqui, né, duas clientes do escritório, a Jéssica e a Adriana, né, da Gerdau e da Nexa, que vou apresentar a vocês. A Jéssica é gerente geral jurídica na Gerdau, é mestre especialista em direito tributário pela FGV, especialista em direito processual civil e bacharel pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E a Adriana Brito é gerente tributária na Anexa Recursos Minerais, mestre especialista em tributação internacional pelo IBDT. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Adriana. Sejam bem-vindas, né? Passar a palavra para vocês, começando aqui pela Jéssica, para a gente fazer a rodada inicial. Bom dia a todos e todas, e já começo pedindo desculpa pelo barulho, mas o mundo corporativo ele é surpreendente às vezes, e na segunda-feira o escritório está cheio. Esse é um tema que a gente tem discutido bastante aqui na Gerdau, e eu acho que todo tributarista tem discutido bastante, e eu acho que hoje o nosso foco é tentar. Eu tinha um chefe que dizia que a função do advogado é transmitir tranquilidade ao cliente. Então, eu acho que no meio dessa turbulência, a nossa função aqui hoje é botar a bola no chão e olhar para o campo para ver aonde a gente está. Eu tenho visto muita discussão torta, eu recebi vários e-mails de vamos judicializar de vários escritórios e eu acho que a gente tem que olhar caso a caso, benefício a benefício, situação de cada empresa e é um pouco disso que a gente vai discutir aqui hoje. Se tem espaço para questionamento, se tiver espaço para questionamento, como que a gente recomenda que isso seja feito? E é isso. Olá, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Paulo Honório de participar desse evento, né? Acho que, como a Jéssica bem colocou, é um tema que é muito caro para as empresas. A gente, de fato, precisa analisar com cuidado, né? Quais são os efeitos práticos que acontecerão às empresas. Aí, isso vai variar cada tipo de benefício. Então, é um prazer enorme falar hoje, na segunda-feira, aqui com vocês, um pouquinho sobre esses efeitos mais práticos e quais são os desafios que as empresas vão enfrentar frente a essa nova legislação. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem e tirem suas dúvidas também. Excelente, Adriana, Jéssica. Bom, como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui? Vou fazer uma primeira apresentação para nivelar, né, os entendimentos a respeito da nova norma, tá? Trazer um pouco do histórico, né, sobre por que chegamos nesse ponto, apresentar os fundamentos que o escritório tem observado, né, para eventuais discussões judiciais, para quem efetivamente se habilitar a isso, né, enfim, tiver as situações que permitam essa discussão, né, e posteriormente a gente passa a palavra para a Jéssica e para a Adriana, para falarem também sobre como tem vivido, né, a experiência dessa nova lei estrategicamente nas suas companhias, né? E ao final a gente vai ter um período aqui de perguntas, tá? Vou fazer um Q&A com vocês, então usem o chat, né, para trazer as perguntas, os questionamentos de vocês, as dúvidas, e nós três vamos tentar responder, obviamente dentro do limite, né, que um tema novo como esse impõe, né, mas já é possível, né, trazer algumas respostas sem dúvida nenhuma para vocês. Então vou começar aqui com uma projeção de slides para entrar nessa apresentação sobre o regime jurídico da nova lei. Tá vendo, né?
Bom, então aqui uma breve linha do tempo, complexa, né? Naturalmente, porque o tema é complexo, mas com alguns marcos importantes, só para a gente situar o assunto, né? Esse é um tema, né, que se arrasta desde a década de 70, justamente porque o Decreto-Lei 1598, né, que teve uma função similar à 12973 na década de 70, né, ao regular os efeitos tributários da nova legislação societária, no caso, né, a 6.404, estabeleceu, né, que as subvenções para investimento seriam contabilizadas em reserva de capital, ou seja, não transitariam em resultado, portanto estariam fora, né, do lucro líquido, né, e portanto fora da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, né, posteriormente, e as subvenções para custeio, né, ou operação transitavam em resultado, né. Então, o Decreto-Lei 1598 afirmou, né, regulando esses efeitos da Lei 6.404, que as subvenções para investimento registradas, né, nessa antiga conta de reserva de capital não seriam computadas, né, na apuração do lucro real. O contencioso desse tema, então, começa com o parecer da CST, né, hoje o COSIT 112, de 1978, quando se criou uma série de requisitos não previstos, né, no Decreto-Lei 1598, né, notadamente os três, né, que eu destaquei no slide. A intenção, obviamente, quando a gente fala de intenção, há um aspecto subjetivo aqui muito relevante, né, do Estado subvencionador de destiná-las, né, para investimento, a aplicação efetiva, né, dessa subvenção em implantação ou expansão de um empreendimento econômico e as dúvidas sobre o que seria essa aplicação, seria só investimento em infraestrutura, seria utilização, né, desses recursos para capital de giro, enfim, há uma série de aspectos que ficaram nebulosos, né, com esse conceito trazido no parecer de aplicação da subvenção, implantação ou expansão. E talvez um dos pontos mais polêmicos, né, do parecer, o requisito da sincronia, né, ou seja, aquela temporalidade, né, entre a, o recebimento da subvenção governamental e a sua aplicação na subvenção e implantação, né, de um empreendimento econômico. Então, nesse período, surge um intenso contencioso, né, que inundou o CAF, o Poder Judiciário, e houve, posteriormente, né, dois marcos relevantes ali, né, que é na linha de cima, né, o aspecto societário e contábil, né, com a convergência da contabilização brasileira aos padrões internacionais, né, do FRS. Então a gente acaba com aquela conta de reserva de capital, cria uma conta de incentivos fiscais, né, que é reserva de lucros, tá? E o CPC 07, que é um CPC que, na verdade, não muda o resultado, né? Ou seja, o lucro da empresa é o mesmo, haja ou não a contabilização de uma receita de subvenção na forma do CPC 07, mas ele tem a finalidade de carimbar uma receita para informar, né, os gestores, acionistas, o mercado, que parte da performance daquela entidade decorre de uma ajuda governamental, né? A parte polêmica do CPC 07 é justamente o seu item 2B, né, que trata daquilo, né, que, teoricamente, o CPC não aborda, ou seja, está fora do seu escopo, né? Inclusive reduções de alíquota, né, enfim, ou outros tipos, né, de benefícios em que se determine o resultado tributável, etc. Então, sempre houve, né, uma grande disparidade, né, entre empresas até mesmo de um mesmo segmento econômico sobre a contabilização de certos benefícios CMS na forma do CPC 07, né, com, de certa forma, uma conivência, né, das auditorias independentes, uma vez que o resultado é o mesmo, né, haja ou não a contabilização dessa forma, né. A 12973, com o conhecido artigo 30, né, autorizou a exclusão, né, das subvenções para investimento concedidas, né, como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico na apuração do imposto de renda da CSLL, desde que eu constituísse a reserva de lucros e não distribuísse aqueles recursos aos sócios, né. E, posteriormente, com todo esse estoque de contencioso desde a década de 70, a Lei Complementar 160, em 2017, veio justamente para tentar superar, né, esse contencioso, que de fato limitava, né, a capacidade dos estados de conceder incentivos fiscais, que eram tributados, né, pela União, e equiparou todos os benefícios de ICMS a subvenções para investimento para fins de exclusão no LALUR, né? Inclusive aqueles benefícios concedidos sem autorização do CONFAS, né, desde que atendidas aquelas exigências de registro e depósito, né, na forma da Lei Complementar 160. E aí vieram importantes decisões do STJ, né, a respeito desse assunto, sendo que pós-Lei Complementar 160, a Receita Federal também inundou, né, um mundo jurídico, né, com soluções de consulta COSIT
as mais variadas formas, né, de absurdo que a gente viu lá, inclusive dizendo, né, que, enfim, não teria havido essa equiparação, né, pretendida pela Lei Complementar 160, de tal forma que, independentemente, né, do benefício concedido, teria que provar, né, que, de fato, aqueles recursos teriam sido destinados à implantação ou expansão de empreendimento econômico, né. Então, as decisões do STJ se voltaram, né, para esses aspectos. Primeiro, por meio de embargos de divergência, né, em que se analisou especificamente o assunto do crédito presumido, e depois por meio de dois repetitivos, né, em que se analisou uma tentativa dos contribuintes de que todos os incentivos de ICMS, inclusive aqueles, né, que tradicionalmente não são reconhecidos como receita de subvenção na forma do CPC 07, fossem excluídos na apuração do imposto de renda, é, enfim, pelos mesmos fundamentos, né, que foram adotados, né, pelo STJ para decidir que não poderia haver a tributação, né, federal sobre crédito presumido ICMS, notadamente a famigerada tese do Pacto Federativo, né? Então, em junho de 23, né, o STJ publicou os acordos desses repetitivos, fixando ali três teses importantes, né? A primeira delas, de que os demais incentivos de ICMS, né, exceto o crédito presumido, só poderiam ser excluídos na apuração do imposto de renda se cumpridos, né, atendidos os requisitos do artigo 30 da 12973, né, ao passo que, para os créditos presumidos, prevalecia a decisão dos embargos de divergência, de tal forma que eu não teria que cumprir qualquer requisito ou condição, né. O item 2, né, no sentido de que não deveria, né, ser exigida a demonstração de que o ente subvencionante, né, o Estado, teria concedido aquele incentivo como estímulo à implantação e expansão de empreendimento econômico, justamente afastando aquelas soluções de consulta pós-lei complementar 160 que eu mencionei. E, por fim, né, talvez um dos pontos mais polêmicos, né, dessa decisão do STJ de 23, no sentido de que os recursos decorrentes da subvenção, né, para os demais benefícios CMS que não crédito presumido, que fossem, né, de fato registrados em reserva de lucros, deveriam ser destinados à viabilidade do empreendimento econômico. E aqui o STJ usa uma terminologia diferente do parágrafo 2º do artigo 30 da Lei 12.973, que trata de fato, né, de investimentos. Aqui, a decisão do STJ parece ser mais abrangente, essa tem sido a interpretação do escritório, né, no sentido de que, para conformar, né, a sua decisão à própria ficção que foi criada pela Lei Complementar 160, seria, obviamente, impossível, né, fazer essa compatibilização se o STJ exigisse, né, que benefícios que materialmente são para custeio, mas que foram equiparados para investimento, fossem efetivamente destinados a investimento, né? Então, justamente para preservar, né, a ficção jurídica criada pela Lei Complementar 160, o STJ, então, autoriza, né, que seja provada apenas a destinação, a viabilidade do empreendimento econômico, né, o que implica aqui a aquisição de insumos, né, custeio de despesas de forma geral, né, da entidade, desde que naturalmente usuários normais necessárias, né, à sua atividade produtiva. Então, o resumo, né, do cenário anterior à legislação que nós estamos analisando, para imposto de renda e ICS, né, em relação ao crédito presumido, é não incidência, independentemente do cumprimento de quaisquer condições e requisitos, e os demais benefícios, uma isenção, né, desde que criada a reserva de incentivos fiscais e que não haja a distribuição aos sócios. Para imposto de renda e ICS, o Supremo Tribunal Federal diz que não analisaria a controvérsia, ou seja, não haveria repercussão geral desse assunto, de tal forma que essa decisão do STJ é a palavra definitiva, né? Em relação a PIS e COFINS, com relação aos créditos presumidos, né? Apesar do STJ não ter analisado especificamente PIS e COFINS, nosso entendimento tem sido no sentido de que aqueles julgados repetitivos, especialmente, né, ao reforçar, né, o posicionamento dos embargos de divergência que foram julgados pelo STJ com a tese do Pacto Federativo, no sentido que se não podem incidir imposto de renda e CS em razão do Pacto Federativo, da mesma forma não podem incidir PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes de crédito presumido, né? E é importante destacar que a Receita reconhece, né, que as leis 10.637 e 10.833, que criaram isenções de PIS e COFINS sobre essas receitas, né, independentemente de qual seja, né, a receita de subvenção que a gente esteja falando, não exige a constituição de reserva, né, e que os valores não sejam distribuídos aos sócios, tá? Então, aqui a gente tem um tratamento diferente, né, sempre teve um tratamento diferente de imposto de renda. Eu cito aqui
a solução de consulta COSIT, né, 99011 de 21, sobre isso. E para os demais benefícios CMS, ou seja, aplica-se justamente esse regime que eu acabo de citar, né? Uma isenção nos termos das leis 10.637 e 1833, sem as condições de constituição de reserva e não distribuição aos sócios, tá? Agora, como eu disse, também é possível se interpretar, né, que a Lei Complementar 160, ao alterar o artigo 30 e equiparar todos os benefícios do ICMS às subvenções para investimento, cria aqui, né, para PIS e COFINS também, né, a mesma ficção, né, ou seja, que todos os benefícios do ICMS devem ser considerados subvenções de investimento também para fins de isenção de PIS e COFINS, né? Lembrando que o Supremo julgará no tema 843 da repercussão geral, se os incentivos de ICMS configuram receita, né, para fins de incidência das contribuições. Logo depois, né, dessa decisão do STJ, dessas duas decisões, né, vamos colocar assim, do STJ, embargos de divergência e repetitivos, surgiu ali um provável contencioso com a União, decorrente de uma série de questões que o STJ não afirmou expressamente no julgado, né? Ou que, apesar de ter afirmado, abriu uma certa margem, né, para interpretações diferentes. Então, o primeiro ponto foi justamente uma nota da PGFN publicada no dia seguinte, né, ao julgamento dos recursos repetitivos, em que ela reforça, né, o posicionamento histórico, né, do fisco no sentido de que haveria necessidade de destinação dos recursos, né, para efetiva implantação ou expansão de empreendimentos, não a viabilidade econômica lato sensu, né, que foi mencionada no slide anterior, além de reforçar indiretamente a questão da sincronia, né, presente no parecer de 1978, né, da Receita Federal. Também um outro ponto importante é o STJ não deveria analisar a questão contábil, né, até por ser realmente algo que não é jurídico, né, mas o STJ não fez qualquer referência, né, à forma de contabilização desses incentivos para operacionalização dessas exclusões, né, ou seja, se a determinada entidade não contabiliza, por exemplo, um benefício de ICMS de diferimento, redução de alíquota ou redução de base na forma do CPC 07, ela tem direito, né, a fruir aquilo, né, que foi decidido pelo STJ no que se refere aos demais benefícios do ICMS? Se sim, como que ela operacionaliza essa decisão? Ela faz um ajuste de exclusão no LALUR? Como, né, se esse ajuste de exclusão não me permite excluir materialmente ali uma receita que não tenha sido reconhecida como de subvenção, né? Por outro lado, se eu decidir reconhecer uma receita na forma do CPC 07, né, que não tenha sido reconhecida antes dessa forma, o meu benefício não estará em excluir uma receita que antes já não era reconhecida para fins de imposto de renda, certo? Então, onde está, né, o benefício ao reconhecer uma receita de subvenção tão somente para excluí-la? Está na dedução da despesa, né? Lembrando aqui que contabilmente, né, quando eu adoto a contabilização na forma do CPC 07, eu reconheço o passivo, né? E a exclusão desse passivo em razão da norma de benefício é que tem por contrapartida uma receita. O reconhecimento desse passivo, por sua vez, é levado a resultado como uma despesa, né, daquele imposto, né, notadamente aqui o ICMS nós estamos falando. Então, quer dizer, excluir a receita de subvenção nesse modelo, né, em que eu passo a reconhecer uma receita que antes eu não reconhecia, né, não é na exclusão da receita que eu tenho benefício, sim na dedução da despesa, que certamente seria considerada uma despesa fictícia por parte da Receita Federal, já que, obviamente, não houve, né, o surgimento da obrigação tributária, né? E esse ponto, naturalmente, não foi analisado pelo STJ, também levaria a um novo contencioso, né? Eu cito aqui o Eliseu Martins só para dizer que todas as modalidades de benefício CMS dão origem a efetivas receitas de subvenção, né? Ou seja, o resultado é o mesmo, né? Haja ou não a sua contabilização na forma do CPC 07. Né? Em documentos que o escritório circulou no mercado, a gente tem, né, enfim, trazido. Acho que o Paulo travou, né? Só para mim, para você também, Jéssica. Receita de subvenção. Travou também, voltou. Paulo, você deu uma congelada, tem que voltar em. O escritório circulou no mercado, foi aí que parou. Ah, perfeito. Esse documento com esse razonete, certo? E demonstrando que o lucro líquido ao final é o mesmo, né? Haja ou não a contabilização na forma do CPC 07, né?
O que ocorre quando eu adoto o CPC 07 como forma de contabilizar é simplesmente a evidenciação da receita de subvenção sem alteração do lucro líquido do STJ, né, que foi de fato convertida na Lei 14.789 e que, resumidamente, gera a tributação de 43,20. Outra vez de novo? Travou um pouquinho. Se puder voltar só sobre recapitular 14.789. A 14.789 determina a tributação, né, de 43,25%. Acho que eu estou Tá picotando bem, Paulo. vou mudar minha internet só um minuto, pessoal. Pronto. Então, voltando, né? Basicamente o que muda, né, com a reação do governo em relação à medida provisória 1185, né, é a determinação de tributação de todas as receitas de subvenção, inclusive créditos presumidos, né, a 43,25, com a possibilidade de se recuperar uma pequena parte disso, né, ou seja, 25%, né, que é o imposto de renda esse adicional, né, mas não sobre as receitas de subvenção, ou seja, essa alíquota é calculada, na verdade, sobre as despesas, né, de depreciação, amortização, exaustão e arrendamento de ativos empregados efetivamente na infraestrutura adquirida por meio desses investimentos, né? Então, daí que haja, né, uma recuperação de uma pequena parte, né, desses recursos. E para os débitos passados, né, a Lei 14.789 cria uma transação tributária especial, especialmente para quem confiou, né, na tese do Pacto Federativo para benefícios CMS que não fossem créditos presumidos, né? Uma série de requisitos, né, para a fruição desse crédito fiscal. Vou resumir aqui brevemente, né, para passar a palavra a Jéssica e a Adriana, mas basicamente eu preciso estar diante de uma subvenção para investimento, né, concedida por um ente federativo, ou seja, não apenas pelos estados. É necessário ter um ato concessivo dessa subvenção. Esse é um ponto também bastante delicado, né? O que a legislação considera como ato concessivo? Deve ser um regime especial ou pode ser uma norma geral e abstrata prevista no regulamento do imposto, por exemplo, né? E que esse ato concessivo seja anterior à data de implantação ou da expansão do empreendimento. Que data é essa? É a data do início da construção? É a data da conclusão? É a data em que se comunica formalmente ao Estado, né, que isso ocorreu? Então, também são pontos de dúvida em relação à interpretação da legislação, né? A interpretação que o escritório faz naturalmente é que ato concessivo é qualquer ato, né, seja individual e concreto ou geral e abstrato, né? Então, pode ser um regime especial ou uma norma geral do Estado. E a data de implantação ou expansão é a data da conclusão desses projetos, né? Além disso, esse ato concessivo tem que conter condições e contrapartidas. Que condições e contrapartidas são essas? É naturalmente aqui, até pela cumulação, né, das condições com as contrapartidas, a ideia que transparece na lei é que haja de fato uma onerosidade, né? Ou seja, o contribuinte precisa efetivamente realizar gastos, né, para oferir aquela subvenção, né, aquele benefício do CMS. E aí esse crédito habilitado por meio de um procedimento administrativo pode ser objeto de uma compensação com débitos próprios ou ressarcido em dinheiro, na hipótese de não haver possibilidade de compensação, né, em 24 meses. Não se determina nessa nova legislação a constituição de reserva de lucros, né, mas tem-se aqui indiretamente, né, essa exigência em razão da necessidade. Travei? Não? Em razão da necessidade de que esses recursos sejam efetivamente destinados a investimentos em infraestrutura, né, da operação, né? Ou seja, eu não posso atribuir a sócios, né? Então, obviamente,
que, apesar da não constituição formal de reservas, eles têm que ser materialmente destinados a investimentos, né? As limitações, né? Ou seja, além do que eu já disse, de estar efetivamente relacionado com implantação ou expansão, né? Essas receitas têm que ser reconhecidas após a conclusão da expansão ou implantação do empreendimento econômico e também após a habilitação, né? E como eu já mencionei, relacionadas a despesas, né? Depreciação, amortização, exaustão, locação, arrendamento de bens vinculados a esses investimentos em infraestrutura. E qualquer receita de subvenção que superar essas despesas são expurgadas da base de cálculo do crédito fiscal. Daí que eu tenha dito, né, que são créditos fiscais calculados sobre despesas, né, não propriamente sobre a receita de subvenção, né? O item F também é importante, né, no aspecto estratégico, ou seja, é vedado o crédito fiscal sobre receita de subvenção não computada na base do imposto de renda da CS. Mas não se fala nada a respeito de PIS e COFINS nesse aspecto, tá? Isso é importante para quem resolver discutir, né, judicialmente esse novo regime jurídico. Ou seja, por mais que eu tenha eventualmente uma liminar, né, se eu quiser ter uma ação judicial e ao mesmo tempo tentar a habilitação de um crédito fiscal, eu não vou poder usar essa liminar, né? Não há aqui na nossa avaliação um impedimento à discussão judicial concomitante ao pedido de habilitação, mas eu não posso fruir antecipadamente qualquer efeito benéfico, né, dessa minha ação judicial sob pena de não poder ter o crédito fiscal, tá? Veio a ação normativa, né, 2170, regulamentando o procedimento de habilitação, ou seja, ela não regulamenta nada mais da lei, apenas o procedimento de habilitação, dizendo que eu tenho que fazer isso pelo ECAC, tendo aderido, né, ao domicílio tributário eletrônico e estando regular, né, em relação aos tributos e contribuições federais. Também vale dizer que 30 dias após a apresentação do pedido de habilitação, sem manifestação da receita, a pessoa jurídica será considerada habilitada, né? Esse é um ponto que pode ter grandes efeitos práticos, né? Uma vez que 30 dias é um prazo exíguo, tá? Bom, então aí vamos para os fundamentos para o contencioso, né? O primeiro fundamento que o escritório tem apresentado é justamente a necessidade de que essa alteração, né, formalmente tivesse sido veiculada por lei complementar. Se a gente analisa o histórico de criação da Lei Complementar 160, né, cujas normas que alteraram o artigo 30 da Lei 12.973, né, são naturalmente veiculadas por lei complementar, né, e se a gente entende o objetivo dessas normas, a caracterização da sua natureza, na nossa avaliação, é de normas materialmente complementares, não apenas formalmente complementares, né? Isso fica claro com esse parecer da Comissão de Finanças e Tributação, né, quando houve, né, a promulgação da Lei Complementar 160, no sentido de que o seu objetivo era impedir que a Receita Federal continuasse a autuar empresas beneficiárias de incentivos de ICMS. Ou seja, o que a Lei Complementar 160 veio fazer foi resolver um conflito de competência entre a União e os estados, né? E conflitos de competência precisam ser solucionados por lei complementar, né? Daí que, apesar da Lei Complementar 160 ter alterado uma lei ordinária, né, sua natureza, na nossa avaliação, é materialmente complementar. Isso é claro também numa manifestação, né, para o Estadão recente do Ronaldo Caiado, né, que é governador do estado de Goiás, justamente afirmando, né, que a medida provisória 1185 seria uma ingerência indevida da União que asfixiaria os estados em desenvolvimento. Ou seja, isso demonstra, né, também reforça a ideia de que tributar, né, esses incentivos concedidos pelos estados é uma forma de conflito de competência que deve ser resolvido por lei complementar. Além disso, a gente tem um argumento aplicável a qualquer espécie de benefício, né, com relação aos conceitos de renda e de receita, né? A ideia, né, é que, independentemente até da natureza, se de subvenção para custeio ou para investimento, é que essas receitas de subvenção são contabilmente registradas, mas não decorrem de qualquer atividade da companhia, né? Não decorrem de um produto do trabalho, do capital, de combinação de ambos na forma, né, do Código Tributário Nacional. E sim, né, naturalmente, de um aporte de terceiros. Daí que, desde a Lei 6.404, né, as subvenções para investimento elas são tratadas para fins de contabilização e tratamento societário da mesma forma que as doações, né? Mas não são doações privadas, obviamente, submetidas exclusivamente a um regime civil, né, privatista, e sim de direito público, né? Então, essa característica, né, que diferencia as subvenções para investimento das doações não lhe retira também a condição de uma transferência de terceiros que não decorre da atividade da companhia, né?
Daí que sejam caracterizadas, né, como transferência patrimonial. E transferência patrimonial, né, segundo a melhor doutrina, eu cito aqui o Ricardo Maria de Oliveira, né, talvez seja a nossa maior referência em imposto de renda, né, a transferência patrimonial é condição para que possivelmente, posteriormente, se gere renda a partir, né, de ativos de uma atividade da própria empresa. Né? Então, uma coisa é transferência patrimonial, outra coisa é renda. Né? E tributar a transferência patrimonial é tributar antecipadamente a renda que ainda não foi auferida. E com relação a também esse aspecto do lucro, eu chamo a atenção que no RESP, em que o STJ decidiu, né, pela não tributação dos créditos presumidos, a própria ministra Regina Helena Costa, apesar de não ter fundamentado substancialmente esse aspecto do seu voto, né, disse tanto o aspecto do Pacto Federativo como a não representação de lucro, no caso dos incentivos de ICMS, ou seja, ela aventou, né, a tese de que, de fato, esses rendimentos, né, decorrentes de transferências patrimoniais não são lucro para fins de imposto de renda. Né? Com relação à receita, essa conclusão é ainda mais fácil. Né? O Supremo hoje tem um posicionamento bastante sólido, no sentido de que a contabilidade não subordina a tributação e de que o mero registro de uma receita em resultado, sobretudo em razão do método de partilhas dobradas, né, da contabilidade, não é sinal de que haja uma receita do ponto de vista jurídico. Né? E aqui o que a gente tem, né, no caso de uma receita de subvenção, é justamente isso, quer dizer, eu anulo parte do meu passivo e a contrapartida do reconhecimento de uma receita, né? Mas que não decorre naturalmente de uma atividade da entidade, né? De um esforço patrimonial da entidade. Então, esse conceito, né, de receita para fins jurídicos, né, me parece suficientemente claro para afastar a incidência de PIS e COFINS também. E, por fim, Pacto Federativo. Primeira pergunta: será que a tese do Pacto Federativo serve apenas para os créditos presumidos? O STJ diz que sim, né? E diz que essa tese do Pacto Federativo serviria apenas para os créditos presumidos em razão do que ele chamou de efeito de recuperação, né? Pelo qual qualquer incentivo de ICMS que gera uma desoneração na cadeia sem créditos para o adquirente é posteriormente recuperada pelo Estado com a tributação cheia na etapa seguinte. E isso só não ocorreria nos créditos presumidos, né, em que de fato o Estado teria um sacrifício patrimonial sem a possibilidade de recuperar esse crédito em outro elo da cadeia produtiva. Agora, lembrando que o Supremo não analisou isso, né, e que essa nova legislação, sem dúvida, será analisada pelo Supremo. Né? E se será analisada pelo Supremo, o Supremo poderá ter um outro entendimento a respeito do Pacto Federativo nesses casos, inclusive ampliando, né, a tese do Pacto Federativo para outros benefícios do ICMS que não os créditos presumidos. Tá? Um ponto importante, já antecipando alguns questionamentos de alguns clientes, né? Alguns clientes nos falaram assim: Paulo, mas eu já tenho coisa julgada. A minha ação do Pacto Federativo já transitou em julgado. Né? Eu tenho que entrar com uma outra ação em relação a essa nova legislação? Resposta: sim, você tem que entrar. Tá? Eu cito aqui uma decisão ali da Corte Especial do STJ de 2008, enfim, que vem sendo reiterada até pelo próprio Supremo, no sentido de que o que sustenta a eficácia prospectiva de uma coisa julgada material é a manutenção do estado jurídico e de fato. Né? Se muda a legislação, eu mudo o estado jurídico. Né? E eu tenho a cessação dos efeitos dessa coisa julgada. Tá? Então, eu preciso, com o advento da nova lei, ter uma discussão específica para ela. Tá? Caso a minha ação esteja em curso, eu posso até tentar, né, incluir, né, processualmente um novo pedido decorrente da nova legislação para que, sob os mesmos fundamentos, né, o judiciário analise a invalidade da nova legislação. Mas esse é um ponto polêmico e que, estrategicamente, a meu ver, não é recomendável. Tá? A gente pode analisar isso depois. Outro fundamento é a questão da irretroatividade, né? Ou seja, eu tenho aqui subvenções que já foram concedidas, eu tenho investimentos que já foram realizados, eu tenho implantações e expansões de empreendimentos que já ocorreram, né? E basicamente o que a nova legislação fará é atribuir efeitos fiscais de forma retroativa para esses atos já materializados, né? E aí eu trago aqui como referência, né, da irretroatividade dessa nova legislação, o RS 599/316, em que o Supremo disse que a Lei 10.865 de 2004, quando vedou crédito de PIS e COFINS sobre bens do ativo mobilizado, não poderia alcançar aquela aquisição de bens do ativo mobilizado anteriores à Lei 10.865. Né? Então, a gente tem um fundamento aqui autônomo, no sentido de que, se a lei nova fosse legítima, ela só poderia ser aplicável a implantações e expansões ou
né, a própria concessão de subvenções posteriores a ela, sob pena de irretroatividade, né, afronta a segurança jurídica, a proteção da confiança. E, por fim, obviamente, a noventena em relação ao PIS e COFINS, né? A gente tem aqui uma lei que produz efeitos imediatos, a partir de janeiro, quando eu já provavelmente terei receitas, né, naturalmente subvenção, que serão tributadas na forma do PIS e COFINS, sem qualquer ressalva em relação à noventena. Então, a gente tem aqui uma série de questões, né? Vou passar agora a bola para a Jéssica e para a Adriana, para a gente analisar. Quer dizer, quando, então, que eu tenho, né, dentro da minha realidade, a viabilidade e fruição desses incentivos, né? De que forma que eu tenho que refletir sobre essa contabilização de cada incentivo, né? Considerando que a Lei 14.789 faz referência ao reconhecimento das receitas de subvenção, né? Ou seja, o que é esse reconhecimento, né? Seria contabilização na forma do CPC 07? Outro ponto é como preparar esse requerimento à Receita, né, caso eu queira tentar fruir o crédito fiscal. A IN, né, que eu mencionei, ela diz que eu tenho que anexar os documentos comprobatórios. Mas é o caso de fazer uma petição demonstrando e explicando a presença dos requisitos no meu caso concreto, ou simplesmente anexar no ECAC os documentos comprobatórios. Como mensurar esse crédito fiscal, né? Considerando aquele aspecto, né, que eu disse, ele é calculado sobre despesas e não sobre receitas. E, por fim, caso eu decida, né, pelo contencioso, no meu caso concreto, quantas ações, né? E como decidir isso, né, em relação a cada tipo de incentivo que, porventura, a minha entidade frua, né? Então, são essas considerações iniciais, em razão do tempo, que eu já vou passar a palavra para a Jéssica e depois a gente escuta a Adriana. Bom, eu acho que esse tema tem borbulhado muito nas nossas discussões e não começou agora, né? Ele retoma muito forte em março, abril de 22, 23. Eu ainda esqueci que eu estou em 24. Por quê? A nossa indústria de contencioso estimula o ajuizamento de ações, mesmo que você não tenha exatamente certeza sobre o que será discutido, se aquilo é exatamente aproveitado para você, mas o risco de modulação está sempre batendo na nossa porta. Então, eu vi um movimento bem grande de manada, né, no começo do ano passado, de empresas tentando entender o seu momento e, com isso, ajuizando diversas ações para garantir que, caso o STJ mudasse de entendimento ou caso o STJ afirmasse um entendimento mais favorável à situação anterior, que elas estariam protegidas de uma eventual modulação dos seus efeitos. Então, o que a gente tinha ali? A gente tinha em 17 o STJ dizendo crédito presumido é outra coisa. Crédito presumido não se sujeita aos requisitos do artigo 30 e não tinha avaliado ainda as outras figuras de benefícios fiscais existentes. Tem lei complementar 160 criando ficção jurídica, né, e acabando com essa suposta distinção entre custeio e investimento, desde que cumpridos os requisitos do artigo 30, e tinham as empresas esperando ver o que o STJ ia decidir. O que a gente nunca teve dúvida, eu acho que nenhum contribuinte nunca teve dúvida há 40 anos, que as subvenções de investimento não são receita. Nunca foram receita para IR, nunca foram receita para CSL, nunca foram receita para PIS e COFINS. E a gente tinha, por outro lado, a Receita também dizendo que não era receita. Ela também nunca discordou. Só que ela criava requisitos impossíveis de atingimento para que você pudesse, então, dizer que aquilo não era receita. Então, era esse o cenário que a gente tinha. Então, que teve um movimento de manada gigante de mercado, o Paulo deve ter acompanhado, a Adriana também, aquelas ações malucas pedindo todo tipo de qualquer benefício, porque você não sabia o que o STJ ia decidir e queria se resguardar. E o STJ repetiu mais uma vez a sua jurisprudência, dizendo: crédito presumido é outro bicho, está fora, e o resto cumpram os requisitos da lei complementar e da legislação vigente. Ponto. A gente tem aqui um caso, eu tenho uma opinião um pouco contrária, que eu sou muito cara crachá quando eu olho movimentações políticas, né? E para mim é muito tranquilo uma decisão do governo de que a partir daquele momento, com base em uma decisão judicial, ele decida que aquilo ali vai mudar. Se aquilo era uma isenção, agora não vai ser mais. E eu vou revogar essa isenção. Eu estou confortável com isso. O que me pega nesse momento é a partir de quando essas decisões vão valer, quais são os critérios para isso, e a gente tem hoje uma discussão não positivada ainda, mas muito manifestada em entrevista do próprio ministro, de que até o crédito presumido vai por água abaixo. Então, esse é o movimento que me pega nessa discussão. Então, o que eu vejo aí como um primeiro trabalho a ser feito quando a gente está diante de um caso concreto, que eu acho que é isso que a gente tem que discutir e parar de discutir a legislação em abstrato, que o Paulo já trouxe um pouco essa veia
para todo mundo que está aqui, né? Então, eu tenho que olhar a minha situação na empresa e primeiro entender, eu tenho um mapeamento completo dos meus benefícios fiscais? Se eu não tenho, está na hora de fazer. Principalmente para as empresas que vão apurar no trimestre. Então, assim, está bem corrido e eu acho que esse é o primeiro trabalho a ser feito. Uma vez feito isso, a gente tem que entender o apetite a risco, tá? Eu quero continuar brigando pelo meu crédito presumido e continuar separando, porque eu entendo que o fundamento do Pacto Federativo continua valendo. O STJ reafirmou a sua jurisprudência de que, pelo Pacto Federativo, um ente não pode tributar o benefício concedido por outro, e está tudo bem. A questão é, a gente sabe que aparentemente não é esse o entendimento que a Receita Federal vai adotar. Se não é esse o entendimento que a Receita Federal vai adotar, eu tenho que estar ciente de que se eu continuar excluindo o crédito presumido, eu teria uma autuação. Então, acho que o primeiro ponto aí é alinhar com a auditoria externa se vai continuar excluindo ou não de acordo com o apetite a risco e se isso vai ser provisionado ou não, tá? E aí, para ser provisionado ou não, lembrando, a gente não está falando de probabilidade de autuação, a gente está falando de probabilidade de perda. Então, essa é uma primeira discussão que as empresas vão ter que fazer. Superado esse ponto, vamos olhar os outros benefícios. Eu estou disposto a tentar bater de novo na tese do Pacto Federativo, por mais que o Paulo traga que o STF ainda vai decidir, eu acho muito difícil o STF, apesar de a gente ter vários históricos do STF contrariar as decisões do STJ, de que ele tome uma decisão muito diferente para PIS e para COFINS. Tá? Justamente, me parece que falta um pouco de entendimento aí do que seriam os reais benefícios fiscais, né? A Adriana, eu sei que ela vai trazer um pouco disso para a gente, que a gente discutiu antes do que o STJ decidiu, mas me parece pouco provável que haja uma mudança. Então, eu acho que de cara, bater o pé e falar, vou continuar excluindo tudo, para mim está claro uma mudança do legislador de que esses outros incentivos estão hoje incluídos na base de cálculo. Tem mais um trabalho importante a ser feito e o Paulo trouxe como certeza de que a decisão judicial cessou os efeitos daquela decisão judiciais estão cessados automaticamente. Aí eu acho que a gente vai ter que olhar caso a caso cada decisão passada em julgado, a depender do fundamento que foi adotado, se foi um fundamento eminentemente constitucional, pode ser que ainda exista fundamento de validade. É mega ousado, pode cair, mas é possível eu acho que tem que avaliar caso a caso, eu não traria como algo automático de se ocorrer. Uma outra discussão também que a gente vai ter que enfrentar e olhar caso a caso dentro da empresa é como foram contabilizados esses benefícios, né? A depender, se eu ainda não tive o investimento, eu ainda estou falando apenas de uma despesa. Então, o momento de oferecimento disso à tributação ainda não ocorreu. Me parece que não é isso que a Receita Federal vai bater firme, né? Ela vai bater que a partir da contabilização do incentivo, isso já deveria ser tributado, mas é outra tese que pode ser explorada. E, por fim, um ponto que eu acho que a gente tem que trazer aqui de muito cuidado, que pareceu um mega benefício para limpar o passado, né, de exclusão das teses contrárias à anistia, ela está implicando renúncia a qualquer possibilidade de discussão do resto da legislação. Ela diz o quê? Se você aderir a esse parcelamento, você está aceitando todo o regime que eu estou te dando. Então, eu acho que tem que se pensar muito se as empresas vão correr nesse primeiro momento e aderir a essa anistia, né, que não é bem um presente, é quase um cavalo de Troia, ela vem aí com alguma coisa amarrada em conjunto. Me parece que seria algo passível de contencioso também, mas talvez uma alternativa seja aderir a um parcelamento ordinário e depois pedir a migração sem todas essas regras que eu acho que devem cair, essa amarração de toda a legislação. Eu acho que é isso para a gente começar. Adriana? Excelente, obrigada, Jéssica. Paulo, você pode projetar o slide para mim, só para a gente, então, recapitular um pouco aqui, né? Tudo que a gente já comentou, pessoal. Eu preparei esse slide, acho que justamente com esse intuito da gente separar as caixinhas, né? Que bicho a gente está falando aqui e quais são os efeitos e os desafios que as empresas vão enfrentar a depender do benefício de ICMS que ela possui. Acho que muito bem colocado pela Jéssica, a gente precisa fazer essa segregação, essa análise muito detalhada. Há diversas empresas que possuem milhões de benefícios de ICMS, crédito presumido, benefícios que possuem contrapartida, benefícios que não possuem contrapartida. Então, o primeiro passo é qual o benefício que a gente está tratando? E aqui o objetivo dessa apresentação é justamente diferenciar os benefícios que existem, né, de ICMS, por assim dizer, em três grandes categorias.
o crédito presumido, que eu acho que muito bem a Jéssica colocou aqui, que a princípio seria aquele mais simples, né, de ser resolvido, tendo em vista o próprio ERESP do STJ 1517492, que o Paulo já mencionou, que não deveria ter discussões mais sobre isso. A gente tem uma outra figura, que são os benefícios de CMS, que possuem contrapartida como estímulo à implementação e expansão do empreendimento econômico. Então, quais são os desafios que as empresas vão enfrentar para o passado e futuro que possuem esses tipos de benefício? E, por fim, o mais complexo, talvez, seriam os demais benefícios de CMS, que não há qualquer outro tipo de contrapartida. E aí a gente pode trazer N benefícios, né? O diferimento, redução de base de cálculo, e que não há um vínculo direto com a necessidade de você expandir ou implantar alguma atividade econômica. Então, qual que é o desafio diante desses três cenários, diante dessas três categorias de benefício? O crédito presumido, eu acho que ficou, pelo menos, claro, provavelmente para vocês, que, a princípio, a Receita, de fato, não poderia alegar que a nova sistemática, né, de tributação das subvenções estaria abrangendo também esse crédito presumido. Por quê? Porque, para mim, eu acho que para a Jéssica e Paulo ficou muito claro que a tese do Pacto Federativo ela se sobrepõe à discussão do artigo 30 da Lei 12.973. Ou seja, a gente não está discutindo mais a legalidade e a ilegalidade do artigo 30 da 12.973, e sim algo muito superior a isso. Então, a princípio, eu entendo que o crédito presumido estaria preservado, ou seja, termos práticos, as exclusões da apuração, elas permanecem sendo autorizadas. Óbvio que esse não vai ser o entendimento da Receita Federal e vai haver, obviamente, uma discussão muito grande, né, relacionada a isso, caso as empresas queiram e tenham apetite a continuar excluindo isso em suas apurações. O que vale lembrar também? Aquelas empresas que possuem outros benefícios que não crédito presumido, seria recomendável que ela faça uma distinção, né? Seja no seu balanço patrimonial, seja nas suas contas, enfim, de resultado, se ela reconhece, de acordo com o CPC 07, daquele crédito subvencionado presumido ICMS? Me parece que sim, para distinguir dos demais benefícios que ela possui, né? Além disso, a empresa vai precisar rever toda os seus guidelines internos, né, para também adequar isso à nova realidade. Então, vai precisar reportar isso ao mercado, obviamente, né, que ela possui um crédito presumido, qual a postura da empresa, né, institucional diante desse benefício e frente a essas novas legislações e decisões do STJ. Acho que para o crédito presumido é basicamente isso. Para os demais benefícios que possuem contrapartida, eu entendo que até 2023 a gente teria o argumento do tema repetitivo 182 para dizer que elas não são receitas tributáveis, né? Elas continuam sendo não tributáveis. E a partir de janeiro de 24, aí sim a gente teria a nova sistemática, né, de créditos. Eu deixaria de excluir, fazer uma exclusão na minha apuração e passaria a apropriar os créditos à alíquota de 25%, como a nova lei determina. Quais são os desafios passado e futuro diante das empresas que possuem esses tipos de benefício? O primeiro desafio para o passado vai ser demonstrar o cumprimento do artigo 30 da 12973, né? Acho que esse é o grande, enfim, desafio, demonstrar que não há distribuição de dividendos dessa reserva que foi feita. E, além disso, eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas recentemente a Receita Federal emitiu a solução de custo da COSIT 253, que basicamente o que ela sinaliza? Ela diz o seguinte: olha, em que pese o STJ tenha aparentemente resolvido esse conflito pelo tema repetitivo 182, a Receita Federal não estará vinculada às decisões do STJ, e isso só irá acontecer após uma manifestação formal da PGFN, né? Ou seja, ela quer dizer que as empresas, se elas pretendem, né, para o passado, fazer essas exclusões, elas também precisam tomar cuidado, porque provavelmente elas vão ser questionadas pela Receita Federal, já que, perante a Receita Federal, essa decisão ainda não possui efeito vinculante, né, porque ainda está pendente de embargo de declaração. E para o futuro, eu acho que já, assim, retificando um pouco o que a Jéssica já colocou, vai ter uma discussão muito grande de habilitação, de como calcular esses créditos, né? O Paulo trouxe aqui
de forma muito clara a complexidade de calcular esses créditos. Primeiro, eu preciso habilitar, depois eu preciso provar que esses benefícios se destinam à implantação e expansão do empreendimento, e depois, o mais complexo, que eu desconheço, quem saiba fazer isso em termos práticos eu preciso vincular a receita de subvenção à despesa de amortização, depreciação dos ativos que estão vinculados a essa expansão. Então, como é que eu faço isso? As empresas, em suas contabilidades, a rigor, elas não possuem uma distinção, o que que é depreciação de máquinas e equipamentos destinados à expansão de uma atividade. Elas simplesmente lançam naquela conta contábil todas as despesas de depreciação da empresa como um todo. Então, despesas de máquinas e equipamentos como um todo, eu não tenho essa segregação. Eu vou precisar fazer esse controle? Acho que isso é algo que certamente as empresas devem estar se questionando nesse momento. É, não vou repetir, mas eu acho que há uma discussão muito importante aqui sobre a inconstitucionalidade dessa nova lei, né? Já que aparentemente a União quer tributar uma transferência de patrimonial, como muito bem o Paulo colocou, que a princípio não é constitucional, não está alinhado ao que o próprio artigo 43 do CTN coloca. E outras observações também que vale a pena reforçar é que vai precisar também, igualmente, ser comunicado ao mercado, né, como a empresa vai se posicionar frente a essa legislação. As auditorias já estão questionando isso em termos práticos. E, sobretudo, as empresas que não tributam sob regime anual do imposto de renda, elas vão ter um desafio muito maior, né, porque elas já vão precisar se posicionar neste momento. E aí, por fim, em benefício do tempo, para não me alongar muito, a gente tem o tema mais complexo. Os benefícios mais complexos são aqueles que não possuem qualquer contrapartida e que não estariam, portanto, nem abrangidos pela nova lei 14.789 e nem seria permitido, autorizado, fazer as exclusões na apuração, né? Então, o que acontece para essas empresas? Eu entendo que, para o passado, a gente tem, sim, o tema repetitivo 1182, garantindo que esses créditos, esse ICMS subvencionado, não deveria ser oferecido à tributação, desde que respeitado o artigo 30. Então, até dezembro de 2023, eu entendo que há argumentos suficientes, em caso de eventual fiscalização, autuação das empresas se defenderem, né? Após isso, o que acontece? Infelizmente, a gente não tem mais o direito de fazer as exclusões na nossa apuração e nem tomar crédito. O que eu vejo de manifestação do mercado diante disso? Muitas empresas têm, através das suas áreas de relações institucionais, tentado um diálogo com as secretarias da Fazenda, justamente com o intuito de falar o seguinte: olha, Secretaria da Fazenda, eu tenho agora um problema muito grande. Aquele benefício que você me concedeu, eu vou ter um impacto de 43,25% na minha apuração de IRPJ, CSL e PIS/COFINS. Então, eu preciso rever esse benefício e preciso avaliar se ele, poderia ser alterado para um conceito de crédito presumido ou para um conceito em que eu tenha ali uma contrapartida, como estabelece a 14.789. Então, esse diálogo vai precisar acontecer. Do contrário, de fato, a empresa vai ter um impacto significativo em termos de tributação, né? É, um outro ponto é a alteração de todos os guidelines e políticas da empresa, porque muitas empresas se adaptaram, né, e já estavam com todos os seus sistemas parametrizados conforme o repetitivo 182, então isso vai precisar ser alterado, né? Ou seja, também vai ter um trabalho muito importante aquelas empresas que têm capital aberto em termos de controle SOX, em termos de contabilidade, aquelas empresas que reconheciam, né, supostamente essas receitas no resultado, elas precisam avaliar se elas vão continuar reconhecendo essas supostas receitas, né? Então, eu acho que há uma série de elementos aqui, e obviamente eu tentei compilar os principais, que precisam ser observados olhando, né, visão passada e futura, a depender do tipo de benefício que a empresa possui. Acho que é isso, Paulo, Jéssica. Excelente, Adriana, Jéssica, né? Muito obrigado, né, por dar essa perspectiva realmente mais prática, né? Uma visão de dia a dia, né? Eu falo isso várias vezes, né? As únicas pessoas, né, capazes realmente de fazer isso bem, né, é quem de fato vive, né, essa realidade, né? Então,
Por isso optamos, né, por convidá-las para esse evento, justamente porque não só conhecem muito a parte técnica, né, que eu expus aqui só para nivelar conhecimento, mas sabem bem os caminhos, né, que as empresas têm que percorrer para avaliar estrategicamente esse assunto, né, que é o nosso objetivo de hoje. Para que a gente possa terminar o tempo, eu vou abrir aqui para as perguntas, né? A gente já tem aqui a manifestação do Maurício Casati, né, da IBAR, dizendo que a gente tem, né, um claro contencioso tributário à frente, com excelentes argumentos em favor dos contribuintes. É isso mesmo, Maurício. Nós vamos ter, sem dúvida, um contencioso relacionado a essa lei, mas acho que o objetivo desse evento está sendo chamar a atenção, né, de vocês para que o contencioso talvez não seja a única alternativa ou a única medida, né, que deva ser tomada. Quer dizer, essa avaliação prévia é muito importante, né? E um dos pontos aqui que eu chamo a atenção foi o que a Adriana acabou de comentar, né? Quer dizer, se eu tenho, por exemplo, um benefício de diferimento, né, como é muito comum, né, criado por uma norma geral e abstrata no regulamento, decorrente de um convênio, etc., né? Vale a pena tentar negociar com o Estado para que eu tenha o mesmo benefício do ponto de vista econômico, mas sob outra roupagem jurídica, né, que possa eventualmente se enquadrar nos requisitos da Lei 14.789, né? Esse é um ponto super relevante. Outro ponto que a Jéssica comentou, eu concordo, viu, Jéssica? Quer dizer, a minha coisa julgada, a depender da forma como ela foi criada, quer dizer, se eu tiver pedido, inclusive, né, para que a legislação superveniente, né, não possa alterar a possibilidade de tributação, né, dos meus incentivos fiscais em razão do Pacto Federativo, e se isso transitou em julgado, sem dúvida, né? Agora, vi poucas ações nesse sentido, né? E mesmo com esse tipo de pedido, se foi essa coisa julgada que se formou, a gente tem hoje, né, uma jurisprudência no STJ e no STF muito forte, no sentido de que um novo critério jurídico criado por uma nova legislação cessaria automaticamente o efeito da coisa julgada anterior. Vale dizer que para o Supremo até mesmo a sua jurisprudência tem esse efeito hoje, né? Então, imagina se uma lei nova, né, não teria, né? Então, acho que conservadoramente pode ser interessante ajuizar uma outra ação, né, até para tentar separar o joio do trigo. Quer dizer, essa aqui já está mais fácil, ela está vinculada a um critério jurídico que já foi validado pelo STJ, para o passado o Supremo disse que não vai analisar, né? Então, quer dizer, eu isolo a discussão do passado estrategicamente, né, com a vinculação da minha ação ao repetitivo do STJ, para que ela tenha um trânsito julgado mais célere, né? E faço uma outra ação, eventualmente, né, para discutir a parte prospectiva, né, da nova legislação, aí sim, com risco, entre aspas, né, porque de fato é um risco que o Supremo queira julgar, né? Digo um risco porque não necessariamente isso é bom, né? O Supremo querer julgar esse tema pode ser um ponto negativo, né? Acho que chegou uma outra pergunta aqui do Diogo. No caso dos créditos presumidos, há necessidade de judicialização a partir de agora para continuar como antes, assumindo risco ou não? Ou assumindo risco, ou no caso, esperar a Receita autuar? Acho que eu acabei de dizer aqui, Diogo, é justamente isso, quer dizer, na minha avaliação, né, apesar, né, de cada ação dever ser analisada individualmente sob a perspectiva de qual foi o pedido que foi formulado e se já há ou não, né, a formação da coisa julgada para o passado, né, acho que é muito importante analisar estrategicamente, em qualquer desses cenários, uma ação nova, né, para discutir a lei 14.789 especificamente, né? Lembrando que, para o futuro, pode ser que o Supremo queira dar pitaco, né? Isso, como eu disse, não necessariamente é uma boa coisa, né? Querem comentar, Jéssica e Adriana? Eu acho que a única coisa para a gente encerrar é pensar bem em como levar esse contencioso adiante, né, Paulo? Que é uma coisa que a gente até discutiu antes. Se todo mundo, na ânsia de tentar resolver, ajuizar ações, sem pensar muito, impetrar MS, colocar tudo no mesmo bolo, todo aquele bolão que tinha apurado lá com a Lei Complementar 160, a gente vai começar a formar uma jurisprudência muito ruim para pontos que hoje são muito consolidados. Então, saber botar a bola no chão, separar o que é bom do que é ruim, fazer esse primeiro trabalho dentro de casa, separar os grupos de benefícios fiscais e só então judicializar, mesmo quem está com o prazo apertado do trimestre. Porque se a gente começar a levar para o judiciário um monte de ação torta, como foi noventena agora recentemente, a gente conseguiu perder noventena, né? A gente contribuinte. Então, tomar muito cuidado para não sujar a água do judiciário, colocando tudo, tentando repetir um modelo que hoje não é mais, não para mais de pé, né?
A não ser que a gente vá atacar o vício formal da legislação. Aí você pode colocar tudo no mesmo balaio, mas se você tiver crédito presumido e tiver outros benefícios fiscais passíveis de questionamento isolados, separar. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar hoje. Sem dúvida. Concorda, Adriana? Eu concordo plenamente. E acho que assim, a judicialização desse tema também vai depender, pelo menos para o crédito presumido. Vai depender do apetite da empresa. A empresa quer antecipar essa discussão. Obviamente, a gente já viu manifestações do próprio Haddad que insinuando, né, de que os créditos presumidos estariam abrangidos também pela nova lei, o que não faz qualquer sentido. Não faz sentido. Então, eu acho que tem que ter muita cautela, como a Jéssica colocou, né? Primeiro, entender quais benefícios você tem, quais categorias eles estão, ele é um crédito presumido realmente ou não, ele estaria abrangido a princípio por essa nova lei, para entender que bicho é esse e aí depois dar o tratamento adequado, sim, de uma eventual ação mais estruturada, né? E para que isso comece a construir uma jurisprudência também adequada, né? A gente vê casos, infelizmente, bem complicados, que a gente se deparou com N temas, né? No final do ano passado, principalmente, de casos que subiram, infelizmente, para o Supremo, para o STJ, de uma forma um pouco torta. Então, o quanto que isso a gente precisa também prestar atenção e não colocar os pés pelas mãos. Eu acho que tem um trabalho muito grande antes disso, né, Jéssica? De fazer esse mapa claro do que é, de que benefício é esse, né? Antes de mais nada, né? Antes de já sair com uma ação pronta e questionar se aquele crédito possui ou não, ainda estaria abrangido ou não pelo conceito de isenção, né, que o Paulo comentou. Perfeito, né? A gente tem aqui uma audiência muito qualificada, né? Estou vendo os nomes aqui, representantes aí de grandes empresas, né, nacionais, e multinacionais, né? Então acho que é importante também deixar um recado, né, que a gente conversou antes, né, Adriana, Jéssica, é o cuidado com essas ADIs muito precipitadas, né? Então a gente tem visto esse movimento de levar ao Supremo, né, de forma um pouco precipitada, ações diretas de inconstitucionalidade voltadas a essas novas legislações, e o Supremo, que tem julgado muito politicamente esses casos, tem interesse, né, em julgar rapidamente essas ADIs antes que haja um amadurecimento do tema, e normalmente essas decisões estão sendo desfavoráveis aos contribuintes, né? Então, acho que é conter um pouco esse ímpeto, né, das entidades, principalmente empresariais, de pressionar a CNI, enfim, né, e outras entidades que são legitimadas, né, a propor essas ADIs, para que haja, né, de fato, uma construção de baixo para cima, né, desde a primeira instância até os tribunais superiores, com o amadurecimento desse assunto. Quer falar, Jéssica? Só estava concordando porque realmente o nosso medo, a gente discutiu muito isso, é subir uma DEI torta e uma matéria tão cristalina como a exclusão do crédito presumido da base de cálculo do IR-DCS, a gente ter um efeito retroativo absurdo e jogar fora 40 anos de entendimento, né? Então eu acho que essa é a hora da gente parar, ter calma. Foi como eu comecei, né? Que o advogado tem que transmitir tranquilidade ao cliente. Sim, a gente vai ter um aumento de carga tributária, mas ele pode ser muito pior se a gente for afobado. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui no chat, né? Se as empresas do lucro presumido irão tributar normalmente IRCS e PiscoFins. Olha, essa lei nova não muda o lucro presumido, tá? Ela trata exclusivamente das empresas no lucro real, né? E no lucro presumido, as atividades, né? As receitas que são sujeitas à tributação, né? São exclusivamente as da atividade, né? As receitas que não são da atividade são tributadas na cabeça, né? Então, tem que ter claro isso também, que no lucro presumido pode haver reflexos, né? Mas não são tratados por essa nova legislação. Bom, pessoal, se não há mais perguntas, gostaria aqui de agradecer, né, novamente a presença de todos. Tivemos uma audiência surpreendente. Acho que o tema tem realmente chamado muita atenção, né? De fato é muito importante mesmo, principalmente para quem está no lucro trimestral, no lucro real trimestral, né, que vai sofrer os efeitos de forma mais imediata. Para quem está no real, o efeito é só no ajuste, né? Então, só no ano que vem, tá? Mas agradecer muito também, Jéssica e Adriana, por estar aqui conosco, né? E nos ter brindado aqui com essa avaliação estratégica muito interessante, né? É só o primeiro evento desse assunto, certamente teremos outros.
à medida que o assunto for se desenvolvendo, né? Mas penso que cumprimos o nosso objetivo aqui hoje, né? Muito obrigado, pessoal. Um abraço e bom dia. Um abraço, até mais. Abraço, pessoal. Boa semana a todos. Obrigada.